Como você sabe, eu faço parte da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Guarulhos e sou a coordenadora do Núcleo de Regularização Fundiária. Então, um dos pedidos, né, uma das ideias foi disseminar entre os operadores de direito, entre os profissionais de direito imobiliário, um pouco mais sobre a REURB, levar essa informação para os colegas. E nós tivemos ontem um curso POCT de regularização fundiária só para os membros da comissão. E foi muito interessante, porque estava entre colegas, todos advogados, e as dúvidas surgiram. E a gente teve uma experiência muito bacana dessa troca de informação. E dentre esses temas, tiveram alguns que chamaram a atenção e que eu entendo que é importante falar mais sobre isso. Dentre eles, a questão da uso capião, que causa uma celeuma, causa um movimento, causa até uma surpresa de que como a uso capião agora é considerada um dos instrumentos de regularização fundiária. Então é sobre isso que a gente vai bater esse papo aqui, sobre o que tem a ver a uso capião com a regularização fundiária e como como agora ela é utilizada como um instrumento de REURB. Pois bem, a uso capião era basicamente o que se tinha para regularizar imóveis, para regularizar a propriedade, a titularidade de imóveis irregulares. Nós tínhamos a adjudicação, nós tínhamos a usucapião, a demarcatória, a unificação ou desmembramento. Mas a usucapião era um dos principais instrumentos que se tinha judiciais para fazer essa regularização da propriedade dos imóveis. De outro lado, nós temos a Constituição Federal que ela garante o direito de moradia e o direito de acesso à propriedade. E muitas vezes nós temos indeferimentos dessas ações de usucapião porque os juízes entendiam que as unidades que estavam sendo regularizadas por esse instrumento, elas não eram compatíveis com o módulo urbano, com o mínimo da cidade estabelecido no plano diretor, ou a área maior, ela era irregular, então se chamavam de loteamentos clandestinos, então não regularizavam. E aí, nós tivemos a Lei 13.465, que qual é o objetivo dela? É facilitar o acesso à moradia, facilitar o acesso à propriedade, dando a garantia dos direitos constitucionais que estabelecem, como eu disse há pouco, justamente esse acesso à moradia e à propriedade. E aí, a regularização fundiária, que veio disciplinada na Lei 13.465, ela trouxe no artigo 15, inciso 2, a uso capião. O artigo 15 fala dos instrumentos jurídicos da regularização fundiária. E no inciso 2 está lá a uso capião. Então, o que é a uso capião? A uso capião, ela continua sendo o que sempre foi, uma forma de você transformar a posse em propriedade. Só que ela tem requisitos. Você tem que ter uma posse mansa, pública, pacífica, ela tem um requisito temporal, você tem que ter posses que variam de 2 a 20 anos, várias espécies de uso capião, você tem que provar a sua posse, tem, além de exigências, ela tem características próprias. E também pode ser judicial ou extrajudicial. Mas como isso veio parar dentro da regularização fundiária? Olha só, a gente tem que voltar um pouquinho para poder entender como funcionou esse processo. O que a legitimação fundiária trouxe? Trouxe um instrumento novo de aquisição originária da propriedade, que chama-se legitimação fundiária. Essa legitimação fundiária, ela vai reconhecer o direito à propriedade para aquele ocupante, para aquele possuidor daquele lote ou detentor de uma unidade imobiliária em área pública, e ela vai trazer também o direito originário, a aquisição originária da propriedade. Então, veja, nós temos aí semelhanças entre a legitimação fundiária e a usucapião. As duas vão reconhecer o direito de propriedade, sendo a legitimação fundiária um ato do poder público, onde a aquisição da propriedade ela decorre de um ato do poder público, de um ato administrativo do município, e a usucapião ela é um ato que ele é um reconhecimento da propriedade, mas ela vem de um ato judicial ou extrajudicial por um tabelião de registro de imóveis. Mas as duas tratam de reconhecimento da titularidade, reconhecimento da propriedade e aquisição originária da propriedade. Então,
que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que se eu tenho um núcleo que a regularização fundiária fala de núcleos que significa regularização coletiva de várias irregularidades, ou seja, eu tenho, através da regularização fundiária, a possibilidade de regularizar núcleos, ou seja, o coletivo. E eu tenho um dos instrumentos, a legitimação fundiária, que ela é o reconhecimento da posse de áreas particulares ou o reconhecimento da detenção de áreas públicas, ambas para reconhecer o direito originário da propriedade. Muito bem. Só que ela também tem uma exigência. Eu tenho que estar lá no imóvel até dezembro de 2016, que é o marco temporal para o instrumento da legitimação fundiária. Só que eu tenho outras situações. Eu tenho unidades isoladas que não dá para você fazer pela regularização fundiária. Por quê? Porque regularização fundiária é uma forma de regularização coletiva. E aí, aquele morador, aquele ocupante, que ele tem a sua unidade irregular dentro de um núcleo, que ele não consegue os vizinhos para fazer uma regularização fundiária, que ele não quer esperar a atuação do município para vir proceder à regularização fundiária, o que resta para ele? Resta para ele tentar através da uso capião, porque é uma das formas dele conseguir a propriedade dele individualmente. Então, por isso que a uso capião, ela veio complementar um dos instrumentos da regularização fundiária, porque o objetivo é o mesmo, é você reconhecer a posse e reconhecer a propriedade. E por quê? Porque a propriedade, ela é reconhecida e ela é um dos instrumentos que, baseado na economia brasileira, que é de propriedade, porque você está dando uma destinação social ao seu imóvel, você está fazendo ele exercer a função social, que é o objetivo da legislação e da Constituição, esse, essa função ela é adquirida pelas duas formas, tanto na REURB quanto pela uso capião. Só que a REURB é de forma coletiva e a uso capião de forma individual. Então, eu tenho a REURB como instrumento. Ah, mas qual é a diferença? Por que isso? Olha só. Não raro, muitas vezes, as uso capiões eram indeferidas e aconteceu comigo. Porque quando a gente fazia um requerimento de uso capião e eu comprovava a posse, apresentava os requisitos e tudo mais, chegava lá no juiz e ele fazia assim: olha, tá tudo bem, essa posse tá bem legal, só que infelizmente esse imóvel aí tem 112 metros quadrados e o módulo mínimo aqui do plano diretor é 125, então eu vou indeferir. Agora, com a uso capião sendo um instrumento de regularização fundiária, quando você vai propor uma uso capião, você já pode, de plano, fundamentar assim, em que pese esse lote ter menos do que o mínimo urbano, eu posso utilizar e lançar mão das flexibilizações vindas com a regularização fundiária. E aí você não vai correr o risco de ter um indeferimento como se tinha antes, ou do próprio cartório de registro de imóveis recusar a sua uso capião extrajudicial porque não está dentro dos parâmetros urbanos do plano diretor. Então, quando a lei trouxe a uso capião para dentro da regularização fundiária, ela deu uma abrangência maior. Eu posso usar o instrumento da uso capião, que é para uma titulação individual, um reconhecimento da propriedade individual, e também posso utilizar flexibilizações que vieram com a REURB. Eu não preciso de módulo mínimo, eu não preciso de estar dentro de um parcelamento regular, porque olha que legal, você tem um uso capião dentro de um lote maior que não foi parcelado, mas ainda assim a sua uso capião tem que chegar ao final, ela tem que ter, tendo os outros requisitos atendidos, ser deferida. Isso também acontecia, e também aconteceu comigo, porque eu consegui ingressar com várias uso capião de um conjunto, né? Na verdade, eram vários sobradinhos geminados, dentro de uma área urbana de alto valor, que é uma avenida importante aqui de Guarulhos, mas foi numa parte de uma gleba maior que ainda estava sendo inventariada. Então, eu entrei com essa uso capião, com essas quatro ações de uso capião, e ao final ela foi indeferida em primeira instância. Por quê? Porque o juiz entendeu que, como o parcelamento do solo estava irregular, era um loteamento clandestino. E isso de frente para uma avenida principal, e causou até estranheza dos moradores, porque para eles não era um loteamento clandestino, e que de fato não era. Agora, com a regularização fundiária, que tem a uso capião como instrumento, favorece a uso capião,
Porque mesmo você não tendo um parcelamento do solo regularizado, efetivado, você consegue ter deferimento da sua usucapião, porque você vai dizer, ó, eu tenho a usucapião agora como um instrumento de regularização fundiária, e assim sendo, eu vou reconhecer esse direito de propriedade mesmo numa área irregular, numa área cujo parcelamento não está regularizado. Então, você tem um fundamento jurídico maior para você conquistar a sua propriedade registral. E olha que interessante também, quando você tem um processo de regularização fundiária, o que você tem que fazer? Você tem que regularizar o parcelamento do solo, indicando as unidades individuais. E a usucapião não conflita com a regularização fundiária. Porque quando você vai fazer o seu projeto, que você põe nas plantas a indicação dos lotes individualizados, você indica qual é o objeto de uso capião, tenha sido ele registrado ou não. Então, você tem lá, vamos supor, 10 unidades que você está dentro daquele núcleo regularizando. Duas delas estão sendo objetos de uso capião. Melhor, uma delas é objeto de uso capião em andamento e a outra é uma uso capião já deferida. Então, você, na hora do teu diagnóstico, na hora de apresentação dessas plantas, você vai indicar, olha, a unidade X, ela já foi objeto de uso capião, só precisa agora regularizar a questão do parcelamento do solo. E a unidade Y, ela está sendo objeto de uso capião. E aí, esse ocupante dessa unidade que está sendo objeto de uso capião, ele pode optar. Ele continua pela via da uso capião ou ele pode aderir à regularização fundiária. E ainda, só para acrescentar aqui a título informativo, existem hoje decisões de uso capião que foram proferidas anteriores a 2017, mas que quando chegou no registro de imóveis não conseguiu registrar, porque não tinha o registrador fundamento jurídico para conseguir registrar aquela unidade em que georreferenciamento, em que localização da gleba ele está. Então, você tinha aí reconhecido o direito da propriedade, mas não conseguiu o registro. Então, por isso que as coisas agora andam juntas. A uso capião está como um dos instrumentos de regularização fundiária, que é para sanar todas essas questões.